Uma nova temporada do Literato. E agora eu, João Thiago, te levo por uma viagem literária, onde vamos conhecer a história de grandes escritores da Paraíba, além de trazermos dicas de leitura e muito mais. O Eu Sou dessa semana vem um pouquinho diferente. Será um Nós Somos, com duas grandes escritoras de cordel. Cíntia Moreira Lima e Claudete Gomes vão nos contar um pouco sobre a experiência de criar dentro desse formato tão regional e tão universal ao mesmo tempo. E quem disse que não tem, em terra de tanto Zé, Paraíba feminina, abundância de mulher. A gente ainda vai conhecer o Rodrigo Brandão, escritor que desafia o terror, mostrando que o gênero é muito mais do que simples sustos. Ele está cheio de crítica social e possibilidades criativas e de inovação. É um mundo com muitos problemas e os escritores eles têm que abordar, a gente tem que falar sobre isso. E você ainda vai ser tocado pela poesia de Bianca Rufino, que homenageia o espírito livre de Anaíde Beiriz. Se é que existe verdade ou caminho, tudo o que existe é o instante e o que fazemos com ele. Quer dicas de leitura? A gente ainda tem o É Pra Ler e o Tá Na Lista. Então vem comigo que a nossa viagem tá só começando. O Literato está no ar. Eu já começo te fazendo uma pergunta. O que te dá medo? A literatura de terror já explorou monstros como vampiros, lobisomens e espíritos. Já nos levou a lugares assustadores como plantações de milho no meio do nada, cidades abandonadas ou mesmo quartos controlados por entidades demoníacas. E já nos desafiou a encarar nosso próprio interior, mostrando que o monstro, muitas vezes, habita dentro de nós mesmos. Mas e se esse monstro está inserido no nosso dia a dia? E se o terror é o nosso cotidiano que nos oprime e nos força na direção de situações extremas e assustadoras? Essa é a temática da literatura de Rodrigo Brandão, autor do livro de contos Imaginário Popular. Ele já participou de mais de 30 coletâneas. André Cordeiro foi lá conhecer esse jovem talento paraibano. Olá, minha gente! Literato de volta, temporada 2025. Estamos aqui na livraria A União para o quadro Entrevista com o Autor, que está recebendo Rodrigo Brandão. Prazer estar aqui, André. Muito obrigado pelo convite, viu? Vamos embora conversar. Embora. Me diga aí como foi que começou a literatura na sua vida, já pra gente ficar sabendo. Claro. Eu sempre gostei da escrita criativa, né? Meu envolvimento, na verdade, prévio era mais com roteiro audiovisual. Curtas, né? Roteirizando curtas. Jogos também. Eu sempre fui um jogador hardcore, né? Muito dedicado, assim, desde pequeno. Então, sempre minha tríade foram essas três coisas, assim, o cinema, né, a TV também, claro, se inclui nisso, principalmente hoje em dia, né, com essa questão do streaming, mas os jogos e a literatura. Então, eu tive sorte de estudar, meus pais têm condições de pagar um bom colégio para mim, né, estudei no colégio Marista Pio X minha vida inteira, então tive muito contato com literatura lá, então minha base, antes de tudo, ela vem aí. Sempre gostei bastante de quadrinhos também, então consumi muito Maurício de Souza, Marvel, né, principalmente X-Men, que eu sou fã da X-Men até hoje, Disney também, mas assim, desde pequeno eu tive essa inclinação, eu gostava de redação, de português, participava de algumas ações assim na escola, né? Sim. E fui me envolver mais, na verdade, com literatura, com escrita mesmo, por conta dos jogos, né? Que é meu principal ofício hoje, junto com a docência, né? Sim. O desenvolvimento de jogos digitais, porque é uma mídia que amadureceu muito com o tempo, ela é a maior indústria do entretenimento atualmente, né? A mais rentável, é a que tem uma base de usuários muito grande, se brincar mais do que o audiovisual em si, do que a TV, do que o cinema, né? E ela reflete temas assim muito atuais, problemas da sociedade, né? Assim como a literatura já faz há muito tempo, há séculos. E é uma questão assim muito inspiradora, né? Queria saber por que o terror e eu queria que você falasse também o que é, né, a literatura de terror. Se você parar para perceber, nos últimos anos, vamos botar aí 5 anos mais ou menos, a quantidade de filme e série de terror que surgiu. Eu não vou nem pegar ainda a literatura. Veja a quantidade de filme. Você tem, por exemplo, um diretor, que é o Jordan Peele, um ator negro, né, que era de comédia americano, e o cara saiu da comédia para se tornar um excelente
diretor de filme de terror. Uhum. Corra. Sim. O Corra é sobre o quê? Racismo. É um movimento que, se muitos chamam de pós-terror, mas ele é um título meio problemático, porque é o terror com crítica social, né? É a minha vibe, é a minha linha de atuação, né? Mas muitos questionam essa terminologia porque ele diz que esse gênero, somente esse gênero surgiu agora. Como você pegar, por exemplo, Jorge Romero, que é o cara que criou praticamente essa lore aí de zumbis, né? A Noite dos Mortos-Vivos, o Dia dos Mortos, né? Que o remake acabou sendo Madrugada dos Mortos. Madrugada dos Mortos, né? E o Dia dos Mortos, né? Que é o terceiro filme. Depois ele fez Terra dos Mortos, 2004, 2005, deu sequência, não foram filmes tão bons. Mas todo filme ele tem uma crítica, por exemplo, o Madrugada dos Mortos ele tinha uma crítica, por exemplo, ao consumismo americano. Sim. Então, o filme ele se passa num shopping, né? O remake ele também aborda isso, mas ele pega mais leve na crítica. Então, ele não é exatamente um pós-terror. Mas a grande questão aí é que o terror ele já faz críticas sociais há muito tempo, sim, há décadas. Primeiro mesmo lá de Jorge Romero, à noite ele também vai, ele toca até na questão do racismo. E o único sobrevivente lá do filme é um homem negro. Então no final lá, quando ele sobrevive, desculpa estar dando spoiler, mas é um filme clássico, todo mundo já viu, tem remake já tem 2 ou 3. Ele é um sobrevivente. Aí chega um bocado de caçador, cerca a casa e os caras sem aquela coisa, atira antes de perguntar. E mata ele com um tiro na cabeça. Por quê? Infelizmente é uma questão de racismo mesmo. Então assim, tem essa questão, tem essa vibe. A gente tem vivido assim, tempos muito problemáticos, né? Muito tempestuosos. Mundo polarizado, a gente está vendo o que está acontecendo essa semana, uma ordem mundial ela sendo reconfigurada agora com Trump, né, mexendo, chacoalhando tudo. Atitude muito irresponsável, eu tenho que me posicionar aqui, né, me desculpem, mas eu tenho que me posicionar. Eu como autor, né, tudo é política, né, a gente quando escreve a gente se posiciona, né, eu acho que o pós-terror também reflete isso. Mas é um mundo com muitos problemas e os escritores eles têm que abordar, a gente tem que falar sobre isso. Uma das grandes funções da narrativa é essa questão simulacional, você aprende tendo uma experiência pessoal de vida, né? Porque o pai já diz desde cedo para a criança, não vá botar a mão na tomada não que você vai levar um choque. Sim. Não vá comer aquele mito do bolo quente, né? Que a gente sabe que é mentira, mas não vá comer, que vai dar dor de barriga, mas na verdade está querendo, né, lhe poupar, está querendo poupar o bolo lá, mas você tenta dar uma lição de moral por meio da narrativa. Se a experiência ela não é suficiente, a narrativa ela vai ter um caráter simulacional que vai fazer a gente aprender sobre uma questão antes mesmo de cometer um erro, né? Ou de abordar uma questão. Então, tem muito disso. E nós temos problemas demais hoje em dia, sabe? Temos muitos problemas assim, racismo. A gente está lidando com a ascensão do fascismo novamente, né? A gente talvez até, diz alguns teóricos, a gente está na iminência de uma terceira guerra mundial, a gente já está numa guerra fria já, de certa forma há algum tempo, né? Toda essa tensão aí de Estados Unidos e China, né? E com toda essa tensão também da Rússia com a Ucrânia, né? Com a OTAN e tudo mais. Então, temos problemas demais no mundo, temos tensões demais no mundo e precisamos falar sobre isso. Então, a narrativa, ela tem uma função também de abordar e fazer, né, a discussão girar, né? Sim. Né? Ideias ocuparem as nossas cabeças e as discussões girarem. Eu queria saber onde é que a gente encontra seus textos na internet. Sim. Bom, antes de tudo, né, eu tenho que fazer muito jus assim, às editoras independentes que eu participei. Talvez a que eu mais tenha participado seja a Carnegie, que é uma editora pequena lá de Pernambuco, né? Então, acho que boa parte dos meus contos eu publiquei lá. Eu acho que eu aprendi, ainda estou aprendendo a ser escritor, né, de contos principalmente, né, traçando esse caminho para até um dia talvez publicar um romance. Por meio dela e outras também editoras pequenas, né? Então, tem várias outras, não sei se eu vou lembrar de todas aqui. A Marrula, meu Deus do céu, Love Jack, que já mudou de nome também. Tem, meu Deus do céu, a Categoria, que vai até sair um livro agora, que é Medo Capital, que são contos de terror de cada capital de estados brasileiros. Isso aí foi até um conto que eu mandei em 2022, ele vai ser publicado agora, está muito legal o material. Então é o próximo projeto? Não. Esse aí, como já está encaminhado há muito tempo, eu fiz uma pós em escrita criativa no IESP, eu terminei no final do ano passado. Conheci uma galera muito massa, tanto do lado docente, né, dos professores, como do lado discente. Então, fiz amigos, fiz colegas assim, maravilhosos, gente muito talentosa, que eu olho para eles e digo, eu quero chegar lá, né? Vocês são inspiração. E né, que eu acredito que eu estou até por conta disso, né? Que é o coletivo literário Lampejo. Sim. Né?
Então, assim, a gente tem se mobilizado, tem feito, né, ações assim, nesse sentido. E para essa pós, especificamente de escrita criativa do IESP, né, que é coordenada pela Débora Gil Pantaleão, a gente tem um TCC. TCC, cada um escolhe se vai ser um livro de crônicas, se vai ser um romance, se vai ser contos, né, até uma peça de teatro. E eu escolhi ser novamente uma antologia de contos. Contos que eu produzi, assim, a maioria acho que em 2023, outros que eu produzi principalmente, inclusive, em disciplinas, né? E eu reuni, fiz uma seleção. Estou sendo mentorado, né? A minha orientadora é a Isabel Quintieri, que é uma escritora aqui paraibana maravilhosa, e ela escreve terror, divinamente bem. Então, tem sido assim, uma experiência assim, maravilhosa, assim, ser mentorado, né? Ser orientado por ela. Então, vai ter esse apadrinhamento, né? Essa relação com ela de mentoria. E serão 8 contos, né, de terror, principalmente de terror, de pós-terror, né, de folk horror, né, que é um subgênero do terror. E que, assim, eu tô dando um polimento, ele já está pronto, mas estou dando aquele polimento, dando aquela lambida lá nos contos, aquele tratamento, né, que a gente chama esse termo técnico no meio da escrita criativa, para encaminhar o original agora para alguma editora, passar antes, claro, pela banca, né, eu vou fazer a defesa, a banca já está definida, muita gente... Tem título? Tem. Insólito Populário, né? Então eu vou abordar essa questão principalmente do folk horror dentro do que está dentro do imaginário popular, né? E você disse que é uma continuação. É uma continuação espiritual desse rapaz aqui, que foi o meu primeiro livro, foi Imaginário Particular, né? Ele tem 10 contos. O Imaginário Particular tem uma coisa interessante assim, tem a mesma temática, fala de pós-terror, tem ficção científica, acho que tem uns 3 contos aqui de ficção científica, mas eles são contos que já foram publicados nessas antologias editoras nacionais, espalhadas aí pelo Brasil. E eu não dei nenhum tratamento nele. Sim. Isso foi um dilema que eu tive, eu conversei com alguns amigos ilustradores e contistas também, e fiz essa pergunta: eu devo dar um polimento, um tratamento? Ele disse: não, mantém a pureza da coisa original. Como ele veio, né? E com o Insólito, não. Os contos que eu já tinha publicado antes, eu praticamente, assim, virou um outro conto. É uma outra coisa, né? E, enfim, sai esse ano, não tem ainda um mês certo, mas provavelmente no segundo semestre já tá rolando um diálogo com uma editora já de médio porte. Ainda não posso dizer o nome, mas... E dentro desse projeto também vai rolar um projeto transmídia bem interessante, porque meu intuito é fazer alguns curtas-metragens de alguns contos, e principalmente jogos, né, que é a minha área de atuação. Então teremos 2 ou 3 jogos que adaptam esses contos. Nas margens do rio Tapajós, no município paraense de Itaituba, a comunidade ribeirinha Zé Luiz há muito sobrevive sobre as palafitas. Apesar da boa relação com a natureza em sua atividade extrativista secular, a maior ameaça à sua continuidade provém de sua própria espécie. A coexistência harmônica tem sido maculada pela ambição desmedida que habita as mentes corrompidas da região. As chamas ainda ardem incontrolavelmente nas últimas casas. As brasas consumadas espalham no ar vestígios daquilo que já foi um lar, pintando de escuridão os rostos maltratados dos desabrigados. As marcas dos pneus das caminhonetes no solo denunciam de onde vieram os grileiros e por onde foram. Eles já foram mais sorrateiros, mas nunca deixaram de ser criminosos. As ameaças constantes sempre desestimularam muitos de seguirem a trilha. Os poucos que a seguiram sucumbiram pelo caminho. Foram eles, afirma um idoso ferido, os desgraçados da família Hintze. E daqui a pouco a gente volta com o cordel entoado por 2 poetas paraibanas que resolveram escolher o gênero como forma de expressão. É já já. No Eu Sou de hoje trazemos 2 escritoras de cordel que desafiam o estereótipo do gênero. Como é ser mulher cordelista? Para Cíntia Moreira Lima e Claudete Gomes. Nós somos 5 cordelistas. Defendemos o nosso verso, declamando poesia aqui e no universo. Eu sou Claudete Gomes, da Baixada Fluminense, da Rua da Beija-Flor, e com muito orgulho penso, eu sou sambista e forrozeira, cordelista brasileira. Com isso, não há suspense. Olá, eu me chamo Cíntia, e se não me conhecia, eu adoro natureza, dessa forma já sabia desde bem pequenina, quando crescer o que faria. Vi muita poesia, estando perto do mar. À noite, fungos brilhando, borboletas a dançar, vento pousando nas águas, essências a me inspirar. O sentimento cresceu e se transformou no cordel.
Essas rimas vou voando, trocando pólen por mel, cruzando milhas e ventos, levitando pelo céu. Miscelando lugares, vivo a imensidão, inovando ideias, aprendo com atenção, juntamente com pessoas que dedico gratidão. Eu particularmente escrevo poesia desde a minha adolescência, mas não mostrava aquela história. Escrevia, eu não vou estar divulgando por medo do julgo, muitas das vezes, inclusive isso é um histórico, né, e representativo quando a gente fala da questão da mulher na literatura, a questão de você achar que não é tão potente, vamos dizer assim. E como eu disse na minha apresentação, eu não sou nascida na Paraíba, mas não diga que eu não sou paraibana, senão você compra uma briga, certo? Por quê? Porque eu defendo a cultura paraibana desde o momento que eu passo a vir morar em 91 e fico radicada na Paraíba. E aí eu estudo cada vez mais as culturas, porque nós temos um universo diverso sobre culturas, e eu cada vez mais me encanto com a literatura e passo a me aproximar muito da literatura de cordel. Então, quando é em 2011, eu começo a escrever literatura de cordel, começo a escrever cordel e estudar cada vez mais dessa estrutura métrica que é exigida para que a gente possa ser considerada a literatura de cordel. No meu caso, eu, Cíntia, comecei a gostar de literatura desde sempre, desde o ventre da minha mãe. Eu acho que ela passou esse DNA para mim, porque a minha mãe era professora na verdade, corrigindo. Ela era pedagoga e ela sempre me dava de presente livros. No 6º ano, na escola, foi o chão da minha arte, onde tudo aconteceu. Aprendi a fazer poesia e aprendi a fazer cordel, porque a professora de literatura e de português sempre pedia para a gente fazer e a gente entregava como uma tarefa de casa. Passaram-se os anos e fui para a universidade e foi ali, no finalzinho do curso, para entregar o TCC, que eu precisei encontrar uma forma de unir a ciência com outra área do conhecimento e vencer na arte. Descobri, por extrema admiração da literatura de cordel que eu tenho, e da cultura popular, e do Nordeste, e do Brasil, que isso tudo está incluído na literatura de cordel, que é uma literatura muito ampla. Percebi que eu não só era uma entusiasta, eu era um artista. Desafiador. Por quê? A literatura de cordel, predominantemente, ela é masculina. As pessoas reconhecem e conhecem muito mais cordelista homem do que cordelista mulher. Se a gente pegar a nossa história enquanto paraibanos, nós temos o pai do cordel, Leandro Gomes de Barros, porque é ele que estrutura a multiplicação do cordel que a gente conhece, né? E isso ganha o mundo inteiro, mas a gente tem Maria das Neves Batista Pimentel, pessoense, né? Uma mulher, escritora, né? E que escrevia cordel, mas que na ocasião, pelas convenções sociais machistas, ela não assinava com o próprio nome, ela assinava com o nome do esposo, Altino Alagoana. Então veja bem, essa mulher, mesmo tendo acesso à literatura, mesmo escrevendo, assim como tantas outras, ela foi invisibilizada. Então ser mulher cordelista e você mostrar cada vez mais a sua arte, a sua obra, dar visibilidade a ela, é sinônimo de resistência. Para mim, é um ato de resistência, como a Claudete bem falou, mas também resiliência. Porque nós, mulheres cordelistas, a gente sempre tem que estar preparada para cair, se levantar 3 vezes mais forte. Isso é uma força natural, é uma força da natureza, é uma força que vem da gente, pelo amor que a gente tem esse gênero literário. Por que é importante? Não só por uma questão de respeito e direito, mas assim, a gente precisa também valorizar e reconhecer quem nos antecedeu. Quantas mulheres vieram antes de nós e que foram invisibilizadas, silenciadas e que têm, e até hoje são silenciadas e invisibilizadas, mas que têm toda uma veia artística, ou mesmo aquela que não tem sua veia artística, mas que ela tem sua função social e que ela tem a necessidade de ter o reconhecimento do seu valor, né? Nós ainda a gente ainda vivencia feminicídios todos os dias simplesmente pelo fato de serem mulheres.
isso é um absurdo, em pleno século XXI a gente ainda tá, sabe? Então, assim, é necessário que se consiga persistir, resistir, ter a resiliência que Cíntia coloca, para que você diga e você consiga dizer, olha, eu estou aqui. Quando Claudete falou sobre aqueles que vieram antes de nós, né, as que vieram antes de nós, a gente está aqui na Livraria da União e tem uma frase de Violeta Formiga que resume tudo o que eu gostaria de dizer, que é minha vida por uma única palavra, liberdade. Aqui está no teto, né, a frase. E assim, sabe, é uma resiliência e essa força vem da natureza. É na natureza onde a gente busca a principal inspiração. Então a gente hoje fazer isso e ser reconhecida, mesmo entre os trancos e barrancos, é uma questão de liberdade. Liberdade é o poder de fala. Então não tem como a gente se calar, sendo que o mais precioso que a gente tem na vida é o livre-arbítrio, a liberdade e a arte, porque sem arte a gente não vive não. Sem arte a sociedade não encontra uma via de escape, uma válvula de escape. E infelizmente a sociedade só vai perceber isso quando faltar artistas e faltar arte. Na internet, vocês podem ver nas plataformas digitais, que são a Amazon, vai estar lá disponível os 2 cordéis, Brilhos na Floresta em cordel e A Vida Escondida na Floresta do Rio Negro em cordel. E aqui em João Pessoa, que é a cidade onde eu moro e a Claudete mora, você pode encontrar na Livraria da Leitura e aqui na Livraria da União. Os meus cordéis, se vocês assim desejarem, se interessarem, a gente tem aqui alguns exemplos, né, do nosso cordel, porque todo cordelista tem a sua maletinha, seja uma maletinha assim, porque a gente vem também resgatando cada vez as tradições que existiam. Então vocês podem me contactar pelo meu Instagram, que é @ClaudeteGSantos. E quem disse que não tem, em terra de tanto Zé, Paraíba feminina, abundância de mulher. Tem muita mulher forte, muita Maria José. São tantas e talentosas que fazem da arte ofício, tiram sustento do barro, trazem nas entranhas o vício, pela raiz, tradição, dom em nosso benefício. Agora vou lhes dizer com muita calmaria, Paraíba tem um mói, ou se tem, ai Maria, vixe como tem Zé, mas também tem Maria. Poeta Claudete Gomes. Tá querendo boas dicas de leitura para essa semana? Veja aí o que é que tá na estante. Lobo Mau ataca a República dos Três Porquinhos. O livro é de Paulo César, que foi publicado pela IBI Literário. Traz pequenas histórias irônicas, divertidas, críticas e até mesmo absurdas, seja através de brincadeiras com grandes nomes como Saramago e Fernando Pessoa, seja pelas pitadas surrealistas de Kafka. A escrita de Paulo toca em pontos sensíveis, levando os leitores a refletir. Afinal, o que é absurdo de verdade? E daqui a pouquinho tem mais poesia pra gente. E café também. Não sai daí. Estamos de volta e agora vamos ver o Café com Poesia? Hoje a poeta Bianca Rufino nos traz uma bela homenagem a Anaíde Beiriz. Dona de um espírito indômito, a multiartista é hoje um dos símbolos da liberdade feminina. Seu mito vai muito além da figura que o machismo institucional tentou por anos apagar. Café com Poesia. São muitas paisagens até a chegada. E de onde se chega, também se começa novamente e novamente. Eu não encontrei fim nem na morte, que continua a ecoar sobre os meus poros o que fui. As fórmulas são para serem jogadas ao ar, até que se espalhem e não sobre mais nenhuma pedra, mas muitas frestas. Se é que existe verdade ou caminho, tudo o que existe é um instante e o que fazemos com ele. Se é que existe verdade ou caminho, tudo o que existe é um instante e o que fazemos com ele. Bianca,
é um mistério para mim mesma. Eu não saberia dizer. Mas eu saberia dizer que eu sou os instantes. Tem até uma poesia que eu digo assim, que eu sou a entrelinha, né? Eu não teria uma definição específica, mas uma passagem, eu sou uma passagem, um instante. E aí, porque dentro dele cabe muitos sentimentos, emoções, histórias, memórias. Então eu acho que seria seria o trânsito. Já morei em muitas casas, acho que eu já passei por mais de 30 lugares assim. Eu sempre transito muito, com muita facilidade. Isso foi uma coisa que sempre chegou muito fácil, assim. A cada 6 meses o pessoal olha pra mim e fala, tá tão diferente. Eu digo, mudei mesmo, porque eu tiro as coisas de... Tem até uma música que eu fiz que eu digo assim, mirando de perto, andarilhando pelo corpo, troquei os órgãos do lugar, coloquei meu coração no olho. Tipo, eu fico trocando as coisas de lugar mesmo, o tempo inteiro dentro de mim, assim. Essa minha escrita, ela vem do lugar desse meu trânsito mesmo, assim, por eu ver a vida dessa forma e me enxergar nesse lugar de constante passagem, de constante trânsitos mesmo. Ela é muito resultado disso, dessa minha forma mesmo de enxergar a vida, que é até o nome dele, né? Eu tinha pensado que é esse entre, né? Esse lugar do meio, esse lugar do trânsito, do entre. Mas também muita gente lê isso como um convite, entre, né? Esse livro, ele imprime isso, tanto as paisagens, todas as gravuras que estão aqui, como essa da capa, essa da contracapa e todas as paisagens que estão aqui no livro. Eu fiz gravuras do meu corpo com tinta nanquim. Então eu fiz também paisagens, lugares de trânsito dentro de mim. E todo o livro tem fotografias, feitas por mim também, no celular mesmo, que eu fiz nas minhas viagens, nos lugares que eu já transitei ao longo desses últimos anos. Então esse livro, ele retrata visualmente e da forma subjetiva, pela palavra, esse trânsito. Eu me vejo nesse lugar permanente, é como se fosse aqui. Isso é uma coisa que não vai passar, esse movimento. Sinto que estarei sempre compartilhando com o mundo, porque eu gosto de compartilhar as minhas viagens dentro de mim e fora de mim, literalmente. Então esse lugar, eu me vejo daqui a 10 anos compartilhando isso sempre, assim, mantendo esse fluxo de movimento, compartilhando com o mundo inteiro, com as pessoas. Então eu me vejo nesse lugar, continuando ele, né? Eu mandaria para todas as pessoas, todas as idades, todas as pessoas. Às vezes a gente acorda e vê uma notícia, assiste alguém, lê um texto e desperta alguma coisa. E nos faz ter vontade de algo. Toda vez que a gente se sentir despertada alguma coisa, realizem todos esses desejos, essas vontades que chegam, por menores que sejam. No próximo bloco, nossos telespectadores mandam suas dicas de leitura no Tá Na Lista. A gente volta já. E agora a gente está de volta com dicas de leitura dos nossos telespectadores. É o Tá Na Lista. E aí, Sayaka? Oi, João! Pois é, agora estamos juntos aqui no Literato, na telinha da TVC, e é isso, viu? Eu tô de volta com o nosso Tá Na Lista, que você já ama e também já conhece. Então, vamos embora conferir as sugestões de leitura de hoje? A nossa primeiríssima dica é da Gabriela. Ela é bibliotecária, ou seja, perfeita para indicar um livro imperdível para vocês. Melhor ainda, um livro com aquele realismo mágico, com a pitada do que o Nordeste tem para oferecer. Olha só. Olá, meu nome é Gabriela, eu sou bibliotecária e hoje eu vim dar uma dica de leitura para vocês. O livro, ele é de uma escritora cearense e que em breve vai virar filme. É o livro A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli. E ele, resumidamente, conta a história de um jovem chamado Samuel, que procura abrigo dentro da cabeça gigante de Santo Antônio. E lá ele descobre que consegue ouvir todas as preces que as mulheres fazem para Santo Antônio. E mais do que isso, ele consegue mudar o destino dessas mulheres. Então, se você gosta de um livro com realismo mágico, estilo Gabriel Garcia Marques,
bastante cultura nordestina e um quê de crítica social, esse livro aqui é leitura obrigatória para você. E para fechar o nosso quadro de hoje, deixa eu chamar o Marcelo, que chega aí com o livro paraibano. É isso aí, viu, gente? Hoje o nosso Tá na Lista tá cheio de preciosidades da nossa terrinha. E é o tipo de dica que eu amo e adoro ler e descobrir. Se liga aí! Oi pessoal, meu nome é Marcelo Soares e estou passando aqui para dar uma dica de literatura de livro paraibano, uma produção paraibana que é da Isa Boquetieri, que é São Amaranto, que é um livro que está nas plataformas digitais ainda, não tem uma versão física, mas que traz uma história maravilhosa sobre um exilado de um país chamado São Amaranto, que chega ao Brasil para tentar denunciar os maus tratos de uma ditadura que existe em São Amaranto. E quando chega no Brasil, algo acontece que as pessoas passam a não saber de onde ele vem, onde existe, onde está São Amaranto. E ele fica meio perdido, sem saber para onde ir. E é um livro que fala sobre identidade, fala sobre ditadura, fala sobre regimes autoritários e fala sobre esperança também, esperança de voltar um dia para casa. Fica aí, São Amaranto de Isa Boquetieri, uma ótima dica de leitura. Olha, eu não sei vocês, mas eu tô completamente apaixonada pelas dicas de hoje, viu? Eu confesso que eu não conhecia os livros não, mas já coloquei na minha lista das próximas leituras e agora eu quero saber de você. Conta pra gente nas nossas redes sociais que estão aparecendo aí na telinha e deixa também a sua sugestão de leitura pra gente também passar por aqui, tá? Não esquece. Um cheiro, por hoje é só. Tchau, João, até a próxima. O Literato dessa semana vai ficando por aqui, mas se você quiser rever o programa de hoje, vai lá no canal do YouTube da TVC e aproveita. Semana que vem tem mais, hein? Um abraço e até a próxima.